Nenhum integrante era capaz de listar as normas do grupo, mas todos sabiam de determinados comportamentos, se convinham ou não. Aquela atividade exigia dele mais energia do que qualquer outra na semana, e Júlio esforçava-se muito para manter o grupo navegando. Era como um venerando e misericordioso navio que havia transportado uma horda de gente atormentada até portos mais seguros e mais felizes. Quantas pessoas? Bom, como a média de permanência era de 2 a 3 anos por pessoa, achava que tinha tido pelo menos uma centena de passageiros. De vez em quando, lembrava de alguém que tinha saído, fragmentos de uma permuta, uma imagem passageira de um rosto ou fato. Pena que esses fatos de memória, fossem só o que sobrara de horas ricas e vibrantes, de fatos borbulhantes de vida, significado e pungência. Anos antes, Júlio tinha experimentado gravar o grupo em vídeo e mostrar na sessão seguinte alguma coisa especialmente problemática. As velhas fitas tinham um formato antigo que não era mais compatível com os equipamentos atuais. Às vezes, ele pensava em pegá-las no porão, mandar transcodificá-las e ressuscitar os pacientes que se foram. Mas nunca fez isso. Não aguentava se expor à ilusão de vida armazenada numa fita brilhante e ver com que rapidez o instante presente e todos os seguintes sumiram no nada das pequenas ondas eletromagnéticas. Os grupos de terapia precisam de tempo para alcançar estabilidade e segurança. Muitas vezes, um grupo novo rejeita quem não consegue, por falta de motivação ou capacidade, se envolver, isto é, interagir com os outros e analisar essa interação. Pode haver, então, semanas de conflitos difíceis, com os integrantes competindo por uma posição de poder, atenção e influência, mas quando ganham confiança, a possibilidade de cura aumenta. Scott, um colega de Júlio, uma vez comparou um grupo de terapia com uma ponte construída numa batalha. Na primeira fase da construção, há muitas vítimas, isto é, gente que larga o grupo. Mas depois que a ponte fica pronta, conduz muitos, as pessoas que estavam antes e todos os que chegaram depois, para um lugar melhor. Júlio tinha escrito artigos em publicações especializadas sobre as diversas formas de terapia de grupo ajudar os pacientes, mas era sempre difícil descrever o ingrediente realmente importante, o ambiente curativo. Num artigo, comparou esse ambiente com um tratamento contra uma grave lesão na pele em que o paciente fica imerso em banhos calmantes de aveia. Uma das maiores vantagens adicionais dessa atividade, nunca citada na literatura especializada, é que um bom grupo costuma curar os pacientes e também o terapeuta. Júlio costumava sentir um alívio após uma sessão, mas nunca soube de que forma exatamente aquilo funcionava. Será que era apenas uma questão de esquecer de si mesmo por 90 minutos? Ou do auto altruístico da terapia? Ou de aproveitar do próprio conhecimento, orgulhoso de sua capacidade de merecer a admiração dos outros? Todas as opções acima? Júlio desistiu de saber. Nos últimos anos, aceitava a explicação simplista de apenas mergulhar nas águas curativas do grupo. Comunicar ao grupo sobre o melanoma parecia um momento grave. Ele achava que uma coisa era contar à família, aos amigos e a todos os colegas, outra, tirar a máscara para sua plateia primeira, aquele seleto bando para o qual ele havia sido o que cura, o médico, o sacerdote e xamã. Era um passo irreversível admitir que estava incapacitado, confessar em público que sua vida não era mais uma espiral para cima rumo a um futuro maior e mais brilhante. Júlio pensou muito em Pan, que estava ausente e só devia voltar de viagem dentro de um mês. Lastimou que ela não estivesse lá para ouvir aquela revelação. Achava que ela era a pessoa-chave no grupo, uma presença sempre confortadora e curativa para os outros e para ele. Ficou aborrecido porque o grupo não conseguiu ajudá-la
em sua raiva e obsessão com o ex-marido e o ex-amante, e ela, desesperada, foi buscar ajuda num centro de meditação budista na Índia. Assim, lidando com todos esses sentimentos, Július entrou na sala do grupo às 4h30. Todos já estavam sentados e cada um olhava um papel que sumiu quando ele entrou. Que estranho, pensou. Será que estava atrasado? Deu uma olhada rápida no relógio. Não, 4h30 em ponto. Esqueceu aquilo e começou a recitar o que tinha ensaiado. Bom, vamos começar. Como sabem, não costumo iniciar a sessão, mas hoje é exceção porque preciso tirar um peso do peito, uma coisa difícil de dizer. É o seguinte. Cerca de um mês atrás, soube que estou com uma forma grave, ou melhor, mais que grave, uma forma letal de câncer de pele, um melanoma maligno. Eu achava que estava bem de saúde. Soube disso num recente exame médico de rotina. Július parou. Alguma coisa estava esquisita. O rosto e a linguagem não verbal das pessoas não estava combinando. O comportamento deles estava errado. Deviam ter se virado e olhado para ele, mas ninguém olhou. Ninguém o encarou. Olhavam para o outro lado, para nada. Menos Rebeca, que estudava disfarçadamente o papel no colo. O que há? Perguntou Július. Será que não estou sendo claro? Vocês parecem preocupados com outra coisa. Rebeca, o que está lendo? Ela imediatamente dobrou o papel, enfiou na bolsa e evitou olhar para Július. Ficaram todos quietos, até Tony quebrar o silêncio. Bom, vou falar. Não posso falar por Rebeca, só por mim. O problema, quando você estava falando, é que eu já sabia o que ia contar da sua saúde. Por isso era difícil olhar para você e fingir que estava ouvindo uma novidade. Ao mesmo tempo, não podia interromper você e dizer que já sabia. Como? Como sabia o que eu ia dizer? Que diabo está vendo? Júlio, desculpe, vou explicar, disse Jill. Quer dizer, de certa forma, o culpado sou eu. Depois da última sessão, eu continuava mal, sem saber se ia para casa e aonde dormir naquela noite. Insisti para irmos todos à lanchonete, onde continuamos a falar. Ah, sim, e aí? Júlio insistiu, rodando a mão em pequenos círculos, como se dirigisse uma orquestra. Bom, Philip contou qual era o problema de sua saúde e do mieloma maligno. Melanoma, corrigiu Philip, calmo. Jill deu uma olhada no papel que tinha na mão. Isso, melanoma. Obrigado, Philip. Continue, estou confuso. Mieloma múltiplo é um câncer dos ossos, disse Philip. Melanoma é câncer da pele. A palavra vem de melanina, pigmento da pele. Então, esses papéis são... interrompeu Július, indicando para Jill ou Philip explicarem. Philip baixou na internet informações sobre a sua doença e fez um resumo para nós, que entregou quando entramos na sala minutos atrás. Jill estendeu sua cópia para Julius, que leu o título. Melanoma maligno. Atordoado, Julius recostou-se na cadeira. Eu, não sei como dizer, me sinto invadido. Parece que eu tinha uma grande notícia para dar a vocês e fui furado na reportagem da minha vida ou da minha morte. Virando-se para Philip, perguntou, você pensou em como eu me sentiria? Philip continuou impassível, sem responder nem olhar para Julius. Julius, você não está sendo muito justo, disse Rebeca, tirando a presilha, soltando os longos cabelos negros e enrolando-os num coque no alto da cabeça. Philip não fez nada de errado. Primeiro, ele não queria ir à lanchonete depois da sessão. Disse que não se enturmava, que tinha de preparar uma aula. Nós quase tivemos que arrastá-lo. Isso mesmo, concordou Jill e acrescentou. Falamos principalmente de mim e de minha mulher e onde eu poderia dormir naquela noite. Depois, claro, perguntamos a Philip por que ele estava fazendo terapia, o que é bastante natural. Toda pessoa que entra responde a isso. E ele disse do telefonema que você deu por causa da sua doença. Ficamos muito surpresos e tivemos de insistir para ele contar tudo. Considerando a situação, acho que ele não conseguiria escapar da gente.